Há uma tradição de longa data nesta escola de realizar uma eleição simultânea todos os anos. Em um canto do pátio escolar, uma garota segura o blazer de um estudante. Eles estão próximos um do outro, olhando nos olhos, sem dizer uma palavra no início. A garota então quebra o silêncio e diz que, se vencer, dirá ao garoto que o ama. Em outro dia, uma estudante se agacha secretamente atrás de uma densa fileira de arbustos. Ela segura um par de binóculos e observa silenciosamente as situações que se desenrolam pelo pátio escolar. Através de seus binóculos, ela avista um grupo de garotos caminhando pelo corredor. Entre eles está Mitsuya Jun. Um garoto que caminha atrás de Jun toca levemente seu ombro e, com um tom travesso, pergunta sobre o rumor de que Jun foi rejeitado por Sugumi durante a eleição geral da deusa do ano passado. Jun tenta esconder a inquietação que cresce em seu peito. Ele responde com um rosto calmo, afirmando que não é nada além de um rumor sem fundamento. No entanto, o garoto insiste, pedindo que Jun diga a verdade. Os três já sabem sobre Ibet Sugumi, um nome que ainda ecoa nos corredores da escola. Ela é a garota que venceu a eleição do ano passado com uma vitória impressionante. Mesmo após o evento, Sugumi tem seu próprio clube de fãs exclusivo. Ela é uma inspiração honesta para muitos, capaz de derrotar 3.000 estudantes de uma só vez nas votações. Para todos na escola, Sugumi é a própria deusa. O garoto sorri e zomba de Jun, dizendo que, mesmo sendo amigo de infância dela, Jun não tem chance de namorar Sugumi. Jun, tentando manter a compostura, explica que, segundo os sociólogos, existe algo chamado rumor, informações compartilhadas sem verificar a validade de sua fonte, conclusões tiradas sem entender o contexto ou a situação completa, e essas conclusões infundadas são então espalhadas para outros, tornando-se os sussurros que chamamos de rumores. Os dois garotos parecem entender o que Jun está dizendo. Jun então pergunta se eles podem realmente validar que o que aconteceu não é um rumor. Ele até diz que ouviu que alguém chamado Yamamoto foi quem foi rejeitado. Aqui, Jun mente. Ele encobre a verdade com um rosto que tenta parecer convincente. Os dois garotos com ele duvidam que Yamamoto pudesse enfrentar algo tão ruim quanto Jun afirma. Em seu coração, Jun pede desculpas silenciosamente a Yamamoto. Ambos os garotos admitem que Jun é inteligente, a ponto de às vezes não entenderem completamente suas palavras. Mas a verdade é que não é apenas porque Jun é inteligente, embora isso seja parcialmente verdade. É porque ele entende o conceito de distração, o que lhe permite enganar facilmente seus amigos. Um dos garotos pergunta a Jun quem começou o rumor sobre ele ser rejeitado. Jun apenas balança a cabeça e diz que não tem ideia. De repente, o som de passos se aproximando ecoa no corredor. Os dois garotos reagem surpresos porque a pessoa que se aproxima é a própria Tsugumi. Ela corre em direção a eles e pergunta rapidamente se sabe onde Jun está. Ambos os garotos se viram para olhar atrás deles, porque há apenas um momento, Jun estava lá. Só então percebem que Jun desapareceu completamente. Eles o chamam confusos, enquanto Tsugumi apenas exibe uma expressão irritada. A verdade é que o rumor sobre Sugumi rejeitar Jun é real. Ela nunca esquecerá aquele momento constrangedor. Aconteceu exatamente durante o festival escolar do ano passado. Bem no momento em que a eleição geral da deusa estava acontecendo, Jun enviou uma mensagem a ela pedindo para se encontrarem atrás do ginásio às 16 horas. Jun senta em um banco no parque esperando. O sol da tarde lança sombras longas e ele começa a se perguntar se a garota que ele espera aparecerá. É por isso que Jun nunca foi diretamente rejeitado, porque ele nunca confessou seus sentimentos a Tsugumi. Ainda assim, o momento é uma das memórias mais constrangedoras de sua vida. À medida que os minutos passam, Jun sente a frustração crescer. Ele questiona por que Tsugumi o deixou sentado ali em antecipação, sabendo que ele pretendia confessar seus sentimentos à sua amiga de infância. Eventualmente, quando o céu começa a ficar laranja, Jun caminha para casa com passos pesados e relutantes. Ele desiste. Nunca se sentiu tão triste antes. No caminho, Jun avista a Tsugumi cercada por uma grande multidão. Ela está usando uma coroa, uma faixa de vitória e segurando um buquê de flores. Naquele momento, Jun percebe que a vitória dela na eleição significa muito mais para ela do que qualquer encontro com ele. Essa verdade pesa no seu coração. Jun quer superar Sugumi, que acaba o perdendo.
Ele quer que Tsugumi diga aquelas palavras de volta para ele um dia e está determinado a encontrar todas as formas possíveis de fazer isso acontecer. Até agora, Jun ainda está procurando um método, uma estratégia e talvez até a verdadeira resposta para seus próprios sentimentos. Enquanto caminha pelo pátio escolar, Jun passa por um grupo de estudantes que conversam animadamente. A conversa deles está focada na próxima eleição. Um deles aponta para uma tela digital próxima e comenta que através dela todos os candidatos podem ser vistos facilmente. Jun escuta por um momento e pensa silenciosamente para si mesmo que Tsugumi provavelmente ganhará a eleição novamente este ano. Entretanto, não muito longe dali, uma garota continua espiando através de seus binóculos. Ela ajusta as lentes tentando obter uma visão melhor, mas é difícil para ela ver claramente de onde ela está escondida. As folhas ao seu redor farfalham levemente enquanto ela muda de posição. De repente, ela perde o equilíbrio, tropeça para a frente e acaba caindo de trás dos arbustos. Jun nota o movimento e olha para a fonte do barulho. Sua expressão mostra curiosidade enquanto ele se aproxima da garota. Ele se inclina levemente e pergunta se ela está bem. A garota, assustada, entra em pânico e grita que absolutamente não quer falar com Jun de jeito nenhum. Jun fica surpreso, tanto perplexo quanto confuso com a reação dela. A garota então se apresenta. Seu nome é Takijina Yuzura. Sem muita hesitação, ela faz um pedido inesperado. Ela pede a Jun que vote na eleição geral da deusa. Jun, claramente desinteressado, responde que não vai notar. Yuzura reage de forma dramática, quase histérica, e declara em voz alta que foi rejeitado por um homem. Jun franze a testa, perguntando-se por que raios ela está dizendo isso para ele. Yuzura explica rapidamente que ouviu um rumor de que Jun é um estudante inteligente. Por isso, ela acha que Jun pode ajudá-la a vencer a eleição. Jun, de modo calmo, mas ligeiramente distante, diz que a ajudará, mesmo não sabendo quem ela é. Yuzura aponta que está na mesma classe que Jun. Essa revelação deixa Jun atônito. Como é possível que ele nunca tenha percebido que Yuzura é colega de classe dele? Ela deve ser uma garota muito reservada e quieta. Ele pensa que a ideia de ela vencer a eleição parece quase impossível. Então, ele explica a ela, com sua eloquência característica, que ela precisa estar ciente dos números. Há 3.000 estudantes participando desta eleição, o que significa que cerca de 1 em cada 100 estudantes é candidato. E ele diz a ela sem rodeios que, essencialmente, ela não pode vencer a eleição. Sem dar muita chance para ela argumentar, Jun se vira para ir embora, desejando boa sorte enquanto se afasta. Mas Yuzura observa com admiração nos olhos. Ela diz que Jun é incrível e que, por causa dele, ela sente que poderia realmente tentar participar da eleição. Jun a alerta que, se ela se candidatar, estará competindo diretamente contra Tsugumi. Naquele exato momento, sem que nenhum dos dois percebesse, Tsugumi já estava de pé bem na frente deles. Ela estava observando silenciosamente a discussão entre Jun e Yuzura. Tsugumi se aproxima de Jun e diz, com uma voz firme, que finalmente o encontrou depois de todas as vezes que ele o evitou. Ela o convida, ou melhor, insiste, para que conversem. Jun fica paralisado no lugar, uma onda de nervosismo o invadindo. Ele nunca espera que Tsugumi esteja bem na frente dele naquele momento. Yuzura, sentindo a tensão, se esconde ligeiramente atrás das costas de Jun, espiando apenas o suficiente para ver a expressão fria de Tsugumi. Jun rapidamente forma uma ideia em sua mente. Ele pega a mão de Yuzura e a puxa mais próxima, envolvendo-a com o braço como se fossem amigos muito próximos. Isso, claro, é uma encenação, um movimento calculado para fazer Tsugumi sentir ciúmes. Ele diz a Yuzura que a ajudará e finge que são companheiros extremamente próximos. O rosto de Yuzura fica vermelho de vergonha. Jun a incentiva a começar a pensar na estratégia deles imediatamente e, sem perder tempo, a puxa para longe da cena, deixando Tsugumi para trás, confusa. A verdade é que não há uma maneira realista de Yuzura vencer a eleição, mas, pelo menos, ela pode servir a um propósito para Jun. Logo depois, Jun começa a coletar provas de vários estudantes. Yuzura, perplexa, aponta que aquelas folhas não têm nada a ver com a eleição em si. Jun concorda, mas diz que está olhando a situação de um ângulo diferente. Ele explica que essa eleição é oficial e aprovada pelo conselho escolar. Portanto, as notas de Yuzura, suas amizades e sua popularidade serão fatores que as pessoas considerarão ao votar. Metade dos votantes serão estudantes. E embora muitos possam pensar que isso é apenas um concurso de beleza, essa não é toda a verdade. As notas, ele diz, são importantes porque ajudam a criar uma boa impressão.
E quando todos esses elementos se unem, o objetivo pode ser alcançado. Jun então pergunta a Yuzura quantos amigos ela tem. Com hesitação e um gaguejo nervoso, Yuzura admite que Jun é na verdade seu primeiro amigo. Ela se sente envergonhada de dizer isso em voz alta, mas é a verdade. No fundo, ela sente um estranho orgulho e excitação por ter um garoto como seu primeiro amigo. Jun fica em silêncio por um momento. Em sua mente, ele começa a esquecer completamente a ideia de vencer a eleição. Na verdade, ele percebe que Yuzura não tem a menor chance de entrar na lista de indicados. Mas então, Yuzura reage com um súbito ímpeto de determinação. Ela implora a Jun que pelo menos a ajude a participar da eleição. Jun diz a ela que é impossível vencer com sua situação atual, mas Yuzura continua a implorar com genuína esperança na voz, dizendo que não pode fazer isso sozinha. Ela repete seu pedido várias vezes, sua voz ficando mais desesperada. Os dois logo atraem a atenção das pessoas próximas, que param para observar a interação deles. Jun se sente envergonhado ao ver Yuzura fazendo algo tão indigno, implorando-lhe na frente dos outros. O rosto dela fica vermelho intenso, e seus olhos brilham com lágrimas que ela tenta tanto conter. Aquela expressão vulnerável, tão crua e desprotegida, começa a correr a pedra endurecida no coração de Jun. Sem dizer muito, Jun pega seu lenço e o entrega a ela, dizendo suavemente para ela parar de chorar. Ele fala lentamente, com cuidado, escolhendo suas palavras, explicando que está preocupado que sua presença talvez não seja de muita ajuda para ela. Então, em um tom calmo, mas curioso, Jun pergunta por que Yuzura quer participar da eleição geral da deusa em primeiro lugar. Yuzura morde o lábio, forçando-se a reprimir sua tristeza antes de começar a falar. Ela conta que sua avó está no internado no hospital há muito tempo. Toda vez que a visita, a idosa sempre diz que ver Yuzura interagir com amigos e passar tempo com eles seria o melhor remédio para sua recuperação. Querendo fazer sua avó feliz, Yuzura inventou uma história, dizendo a ela que é uma estudante popular na escola e que agora até participará da eleição geral da deusa este ano. Sua avó ficou radiante ao ouvir isso. No entanto, Yuzura admite que essa conversa se tornou um fardo pesado em seu coração, porque a realidade é muito diferente. Ela não é nem de longe tão popular quanto afirmou. Jun suspira e diz a ela que a mentira que ela criou é enorme. Yuzura concorda, ela sabe disso. Ela se desculpa por envolvê-lo nisso, mas também diz que quer tentar superar esse desafio e transformar sua mentira em realidade. Se conseguir, ela acredita que parará de fugir de suas circunstâncias. Ela quer acabar com esse hábito. Jun fica em silêncio, um pouco surpreso. Yuzura acrescenta que hoje ela conseguiu fazer de Jun seu amigo, então talvez possa alcançar algo ainda maior. Jun engole seus pensamentos. Ele nem consegue se lembrar do momento em que se tornaram amigos. Essa amizade, ele percebe, é simplesmente outra mentira que Yuzura conta a si mesma. Sem dizer outra palavra, Jun se vira, deixando Yuzura sentada no chão. Ela o chama repetidamente, sua voz ecoando em desespero, tentando convencê-lo a ajudá-la. Mas Jun continua andando, ignorando seus apelos. Ele não quer se envolver em um problema criado por Yuzura. Em vez disso, prefere se concentrar em descobrir como se vingar de Tsugumi. E, entanto, em algum lugar no fundo da mente de Jun, uma frase específica de Yuzura permanece. A ideia de não fugir sempre das situações. Isso atravessa, criando um conflito interno. O que ele quer fazer agora está em desacordo com o que ele se encontra pensando. De repente, um amigo chama Jun por trás. O amigo alcançou rapidamente e pergunta quem era a garota fofa com quem Jun estava falando antes. Jun pisca, inseguro a princípio, sobre quem o amigo está falando. O amigo explica que se refere à garota que usava um moletom com franja longa cobrindo parte do rosto. Jun pensa por um momento e percebe que o amigo está falando de Yuzura. O amigo continua dizendo que nunca viu uma garota tão fofa na escola antes. Jun começa a perguntar por que seu amigo pensaria em Yuzura dessa maneira. O amigo explica que há algo misterioso nela, algo que a faz parecer bela. Garota intrigante. Esse pensamento planta uma semente na mente de Jun. Ele começa a considerar e pesar suas opções. Finalmente, decide levar Yuzura para um makeover. Eles vão a um salão e Jun instrui o estilista a encurtar sua franja e aplicar um pouco de maquiagem depois. Yuzura olha de lado para Jun, pensando por um momento que ele planejava deixá-la para trás. Jun admite que pensou nisso, mas então diz a ela que, embora ela não vença a eleição, ele começou a ver uma oportunidade potencial. Agora, ele pretende transformar sua suposta inutilidade em algo valioso. Yuzura, meio ofendida, responde bruscamente, exigindo saber o que ele quer dizer com inutilidade.
Jun apenas sorri. Em sua mente, ele sabe que fazer Yuzura confrontar Sugumi diretamente é irreal. Em vez disso, ele levará o nível de Yuzura passo a passo. Ele instrui Yuzura a parar de esconder o rosto atrás de seu moletom, porque na verdade o rosto dela é bastante fofo. Ele também diz a ela que deve começar a vir à escola à tarde até à noite, porque tem um certo plano em mente. No dia seguinte, Jun se encontra novamente com seu amigo homem. Eles falam sobre a garota que o amigo perguntou ontem. O amigo, ainda cheio de energia, pergunta ansiosamente se ele conhece a garota. Jun responde que não conhece a garota pessoalmente, mas que tem uma foto dela. Ele mostra a imagem no celular para o amigo. Os olhos do amigo se arregalam de espanto ao ver a imagem da garota bonita na tela. Jun diz que ele também quer saber o nome daquela garota. Então sugere que o amigo mostre a foto para o máximo de pessoas possível. O amigo fica empolgado com a ideia e oferece para cuidar de tudo por conta própria. Em pouco tempo, a foto se espalha por toda a escola, a uma velocidade relâmpago. Um passo do plano de Jun não está completo. Leva menos de meio-dia para Yuzura se tornar um rumor circulando entre os estudantes. E, entanto, mesmo vendo esse sucesso, Jun não consegue se livrar da sensação inquietante de que há algo assustador também nisso. Enquanto isso, na área inferior do pátio escolar, Yuzura corre o mais rápido que pode porque sente que já está atrasada para a escola. Essa ação não é meramente por causa do seu próprio descuido, mas se alinha exatamente com as instruções que Jun havia dado a ela no dia anterior. De uma janela do andar superior, Jun nota a chegada de Yuzura. Ele já havia previsto que ela aparecerá exatamente no horário conforme planejado. Nesse ponto, todas as condições que Jun preparou estão perfeitamente definidas, e ele decide improvisar para impulsionar ainda mais a popularidade de Yuzura. Jun espalha informações para as pessoas ao seu redor, afirmando que acabou de ver a garota de uma certa foto correndo pela área inferior do pátio escolar. Sua declaração atrai rapidamente a atenção e logo um número de estudantes reúnem-se perto da janela, ansiosos para dar uma olhada. Eles avistam Yuzura lá embaixo e começam a se perguntar sobre sua identidade. Do fundo da multidão, Jun garante que seu nome seja ouvido, identificando-a como Takehena Yuzura. Entre os estudantes reunidos, alguém expressa a opinião de que Takehena é uma garota sem valor, alguém sem importância. Debaixo, Yuzura ouve esse comentário cruel. Ela levanta a cabeça em direção aos andares superiores e fica assustada ao ver uma multidão de pessoas inclinada, olhando diretamente para ela. Sobrecarregada pela atenção repentina, ela entra em pânico e foge correndo a toda velocidade. Jun fica momentaneamente chocado com a reação dela. Em sua mente, ele deseja que ela não fugisse, mas sabe que isso é simplesmente parte de quem Yuzura é. Após algum tempo, Jun se aproxima de Yuzura novamente, desta vez para mostrar a ela a lista oficial de participantes da eleição deste ano. Na lista, a fotografia de Yuzura está claramente visível, confirmando que ela está oficialmente entre as candidatas à prestigiada eleição geral da deusa. Yuzura se sente resultante, quase como se estivesse vivendo um sonho, incapaz de acreditar que conseguiu entrar em uma competição tão importante. Jun sente uma onda de orgulho de si mesmo. Reconhecendo que seu esforço calculado funcionou, ele deliberadamente mudou a imagem de Yuzura de uma garota sem valor para uma figura misteriosa. Para ele, tudo isso se resume a redirecionar rumores para aumentar os votos de Yuzura. Pouco tempo depois, um encontro inesperado ocorre. Sugumi aparece de repente diante deles. Sua chegada é tão repentina que Jun, que ainda está perto de Yuzura, é pego desprevenido. Sentindo-se acuado, Jun instintivamente se afasta. Sugumi avança em direção a Yuzura com uma presença afiada, claramente buscando respostas, enquanto Yuzura permanece congelada, incapaz de responder, seu corpo tremendo ligeiramente. Jun fica por perto, mas a tensão no ar fica mais pesada. A atmosfera inquieta é abruptamente interrompida quando um grupo de estudantes homens irrompe na cena. Eles afirmam em voz alta que encontraram a suposta causadora de problemas, apontando para Yuzura. Esses garotos são membros do clube de fãs de Sugumi. A comoção causa um alvoroço e Yuzura fica visivelmente perturbada. O líder do grupo acusa Jun de estar muito perto de Sugumi e exige que ele se afaste dela. Os membros do clube de fãs encaram Yuzura com desaprovação, expressando abertamente que não gostam dos métodos que ela usou para chamar a atenção. Eles argumentam que a popularidade deve ser construída gradualmente ao longo de um longo período, não por meios instantâneos como a súbita aparição de Yuzura na lista de eleição. Os insultos continuam, e Yuzura instintivamente esconde o rosto atrás de Jun, buscando proteção. Jun nota que, embora esses garotos pareçam tolos, eles estão atentos ao fluxo de rumores que o próprio Jun tem manipulado. Isso o deixa cauteloso, sabendo que suas ações estão sendo observadas de perto.
O clube de fãs pressiona Yuzura para desistir da competição para evitar humilhação pública, declarando que Sugumi inevitavelmente vencerá. Em vez de recuar, Yuzura dá um passo à frente, abaixa o capuz e afirma com firmeza sua determinação em permanecer. Esse gesto ousado surpreende a todos, incluindo Jun. Ele se lembra de como Yuzura cometeu repetidas vezes mudar seus maus hábitos, e agora parece estar cumprindo. Os membros do clube de fãs tentam desdenhar de sua determinação, prevendo que ela acabará sendo vista apenas como uma garota estranha. Nesse momento, Jun age de forma decisiva, mostrando que defenderá abertamente o lugar de Yuzura na competição. Essa confrontação deixa Yuzura e Sugumi momentaneamente atônitas. A confiança de Jun é inconfundível, e ele até vira o argumento contra o clube de fãs, apontando que suas próprias táticas provocadoras não são mais aceitáveis do que qualquer coisa que Yuzura tenha feito. Ele avisa que, se a administração da eleição descobrir que estão pressionando competidores, Sugumi pode enfrentar sérios problemas. O clube de fãs, surpresos com as implicações, olha para Sugumi. Eventualmente, Sugumi ordena que deixem Yuzura em paz, e o grupo se dispersa, deixando apenas os três lá para trás. À medida que a multidão se dissipa, Jun reconhece internamente que ele e Sugumi agora são rivais diretos na eleição. Ele admite para si mesmo que foi motivado em parte por um desejo de vingança, algo que Sugumi já parece saber. A história entre eles remonta muito tempo. No entanto, Yuzura permanece como uma observadora silenciosa desse confronto. Sugumi eventualmente se afasta, e Jun decide voltar sua atenção para Yuzura. Os dois deixam a cena na direção oposta, com Jun esperando silenciosamente que o clube de fãs de Sugumi não guarde rancor contra ele. Yuzura parece curiosa sobre a conexão de Jun com Sugumi, mas Jun mantém sua explicação vaga, reforçando que o objetivo compartilhado deles é derrotar Sugumi e que alcançar isso juntos como aliados é o melhor caminho a seguir. Yuzura reage com um súbito acesso de afeto físico, colidindo com Jun por trás e derrubando ambos. Ela sorri, claramente feliz por ser reconhecida como amiga, antes de se afastar energeticamente. Em outro lugar da escola, Sugumi está sozinha em frente a um espelho dentro de um banheiro. Ela está perdida em pensamentos, tentando compreender por que Jun parece querer que ela fracasse. Na sua mão, ela segura uma antiga fotografia da infância deles. Essa lembrança do passado rouba sua determinação. Ela não vai perder. Sua mente recorda um dia específico em que Jun estava esperando atrás do ginásio. No entanto, quando ela chegou, ele já havia ido embora. Enquanto isso, em outro local, Jun e Yuzura discutem sobre estratégias para a competição. Yuzura promete que não agirá de forma imprudente novamente. À medida que a conversa deles continua, seus pensamentos começam a se alinhar e uma compreensão mútua começa a se formar entre eles. No entanto, nenhum dos dois percebe quais eventos inesperados os aguardam a seguir. O conselho escolar anuncia oficialmente que o grande festival anual está prestes a acontecer na prestigiosa Shine High School.